Olá, meus amores! Animados para o programa de hoje? Porque eu estou. Hoje começaremos a falar da minha favorita entre todas as escolas da história da arte ocidental: o romantismo. Quem me conhece sabe que eu sou romântico. Quem não me conhece, não é tão difícil assim de perceber. Mas afinal, vocês sabem o que foi realmente o romantismo? Se você não sabe, não se preocupe, porque eu já vou explicar. O romantismo foi um movimento artístico europeu que surgiu no finzinho do século XVIII, ali pelo ano de 1770, perdurando ao longo de toda a primeira metade do século XIX e vindo a se dissolver em meados da década de 1870. Podemos perceber aí, portanto, que o romantismo também tem duração aproximada de quase um século. A estética romântica vai sofrer muito a influência dos ideais da Revolução Francesa e do liberalismo, rompendo totalmente com aquela racionalidade neoclássica. A arte romântica vai dar vazão a emoções, a sentimentos que estavam presos dentro do ser humano e que não podiam ser expressados devido à apolineidade das escolas pertencentes à era clássica, que são o classicismo, o barroco e o neoclassicismo. O romantismo costuma ser dividido em três fases, e em todas elas predominam as mesmas três características: sentimentalismo, subjetividade e idealização. A primeira fase do romantismo é aquela nacionalista, chamada de romantismo patriótico. Nela, busca-se criar uma identidade nacional, valorizar a natureza, a paisagem nacional, idealizar um herói nacional, que nem é tanto uma pessoa específica, é mais um modelo de virtudes baseado na figura dos cavaleiros medievais. Aí, inclusive, podemos perceber outra característica do romantismo patriótico: o medievalismo, esse interesse pela Idade Média, que é justamente a época em que se formaram os estados nacionais. Nas artes plásticas, destacaram-se pintores paisagistas, como, por exemplo, o inglês John Constable e o francês Camille Corot. Na literatura, destacaram-se poetas e autores alemães, como é o caso de Johann Wolfgang von Goethe e Friedrich Schiller. Sempre que eu penso em romantismo, a primeira coisa que me vem à cabeça é a segunda fase, aquela chamada de mal do século, ou ultrarromantismo, porque nessa fase nós vamos encontrar um exagero muito grande de todas as principais características do movimento. A subjetividade é tão exagerada que vira um egocentrismo. O sentimentalismo é tão exagerado que acaba se tornando uma melancolia, uma morbidez, uma depressão que costuma ser designada pelo termo spleen, em inglês. E a idealização é tão exagerada que acaba degenerando em escapismo, através dos sonhos ou até mesmo da morte. Outra característica pertinente a essa fase é um certo saudosismo em relação à infância, considerada a época livre de problemas em comparação com a juventude, que é quando começam as primeiras desavenças amorosas. Nas artes plásticas, destacaram-se o pintor inglês William Turner e o espanhol Francisco de Goya. Na literatura, destacou-se George Gordon Byron, conhecido pelo apelido de Lord Byron, e também as três irmãs Bronte, Emily, Anne e Charlotte.
A terceira e última fase do romantismo é aquela que mais destoa do restante do movimento. Nessa fase, os artistas começam a se preocupar menos com as relações amorosas e mais com a denúncia de injustiças sociais, funcionando quase que como uma introdução ao realismo, que é o seu sucessor. Muito bem, mas não podemos esquecer que, diferentemente do realismo, que tinha aquele olhar objetivo, fazendo uma análise quase científica da realidade, não. O olhar romântico é sempre cheio de subjetividade, de sentimentalismo, como nós já sabemos. Existe também uma idealização da liberdade, que é considerada a solução para toda e qualquer injustiça social. Nas artes plásticas, destacaram-se os pintores franceses Eugène Delacroix e Horace Vernet. Escritores franceses também se destacaram na literatura, como, por exemplo, Victor Hugo e Alexandre Dumas Filho. Na música, o compositor que nós vamos trabalhar hoje é um dos principais precursores da música romântica em todo o mundo. Senhoras e senhores, sejam apresentados a Ludwig van Beethoven. Ludwig van Beethoven nasceu na Alemanha em 16 de dezembro de 1770. Seu pai, Johann van Beethoven, era professor de música e tratou de iniciá-lo em violino, piano e teoria. Porém, o tal do Johann também era alcoólatra, violento, e não hesitava em castigar o menino Beethoven toda vez que ele errasse alguma coisa. As principais formas de castigo eram chicotadas ou então deixar o garoto trancado num porão escuro por horas a fio. Depois dessa infância difícil, quando tinha seus 22 anos, Beethoven mudou-se para Viena, na Áustria, de onde nunca mais sairia até o fim de sua vida. A carreira de Ludwig van Beethoven, assim como o movimento do romantismo, também é dividida em 3 fases, olha só. Será coincidência? Ou será que não? A primeira fase dos trabalhos de Beethoven começa justamente em 1792, com seu estabelecimento na cidade de Viena. 10 anos depois, termina essa primeira fase, com o Testamento de Heiligenstadt. Esse testamento é o seguinte. Bom, é um fato notório que depois de uma certa idade, Beethoven começou a ficar surdo. E isso representava o fim para ele, já que ele era músico e, portanto, dependia do sentido auditivo para poder exercer a sua profissão. Sendo assim, num ato de desespero, no dia 6 de outubro de 1802, quando residia no bairro de Heiligenstadt, Beethoven escreveu uma carta para seus irmãos na Alemanha, manifestando desejos de suicídio. Para nossa sorte, Beethoven nunca se suicidou, pois, caso contrário, teríamos perdido algumas de suas melhores composições. De qualquer maneira, o Testamento de Heiligenstadt foi escolhido para encerrar esta que é chamada de sua fase aprendiz. Isso porque, nesse primeiro momento, ainda podemos notar a influência de alguns compositores consagrados nas obras de Beethoven, como, por exemplo, Johann Sebastian Bach, Mozart e um outro que nós não trabalhamos aqui, chamado Franz Joseph Haydn. A nossa música de hoje pertence a essa primeira fase e eu tenho certeza de que vocês a conhecem. Estamos falando da Sonata para Piano número 14, Opus 27. Nunca ouvi falar. E
sabia, nem eu. Só que essa música, ela tem um apelido, que é... Não vou falar, não. Vou contar a história primeiro. Em 1801, Beethoven compôs sua 27ª obra, que era ao mesmo tempo sua 14ª sonata para piano, e apelidou-a Sonata Fantasia, por causa de sua estrutura revolucionária para os padrões da época. Eu ainda não cheguei a explicar isso para vocês, mas o modelo clássico de uma sonata era exposição de um tema, desenvolvimento de variações desse tema e reexposição do tema inicial. Pois é, o Beethoven quebrou com tudo isso, não ligou para nada e conseguiu fazer uma construção de sonata mais flexível, mais livre, que era justamente uma das propostas da música romântica. Por muitos anos, o apelido da nossa música de hoje ficou sendo Sonata Fantasia. Mas 5 anos depois da morte de Beethoven, veio um sujeito chamado Ludwig Rellstab e deu o apelido que prevalece até hoje. Sonata ao Luar. Ontem ao luar, nós dois numa conversação. Segundo o próprio Rellstab, esse apelido se deve ao fato de que, quando ele ouvia a sonata para piano número 14, ele conseguia visualizar um barco navegando pelo lago Lucerna em plena luz da lua. E, sinceramente, eu consigo também. Quer dizer, eu não vejo um barco, mas eu imagino um banco de praça, com um casal de apaixonados trocando juras de amor à luz da lua. Eu consigo enxergar isso. E você? O que é que você enxerga? Me conte depois de ouvir a Sonata ao Luar neste link que eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo. Eu tenho certeza de que vocês vão reconhecer a música instantaneamente. Trata-se de uma gravação de 2014 por intérprete desconhecido. O vídeo no YouTube, ele somente coloca que é uma música do Beethoven, mas isso eu já sei. Eu não consegui descobrir quem é que está tocando. Eu vou deixar também uma cena do filme Minha Amada Imortal, que fala sobre os romances da vida de Beethoven. Há uma cena onde ele compõe a Sonata ao Luar e é muito interessante. Eu espero que vocês gostem. Ficamos por aqui. Semana que vem já começaremos a segunda fase dos trabalhos de Beethoven com outra música muito conhecida dele. Um abraço no coração, beijo na alma e lembranças do Emílio.